O nome de Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler um trecho da palavra de Deus que se encontra na Epístola aos Efésios, a Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, onde o título da palavra é A Armadura de Deus. Vamos ver o que Deus nos reserva aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então Paulo dá aqui os conselhos para que a pessoa se revista da armadura de Deus. Ele vista o capacete da salvação, a espada e calçados os pés com o evangelho da paz. Revestido de toda a armadura de Deus, se preparar para a batalha. Não é uma batalha contra a carne e o sangue, mas é uma batalha contra as hostes das potestades da maldade, contra os espíritos da maldade, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui ele orienta para que nós estejamos preparados nessa luta, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As gerações se vão, uma geração vem, outra se vai, mas os espíritos da maldade continuam usando a nova geração, e é uma luta constante desses espíritos do mal contra aqueles que anunciam, contra aqueles que querem se vestir desta couraça, dessa armadura, querem servir ao Senhor, têm as forças do mal para impedir de uma maneira ou de outra. Portanto, a orientação é estar preparado, se revestir daquilo que é de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, se vista de toda a proteção de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Sim, a capa da proteção dos seus lombos com a verdade. E vestida a couraça da justiça. E veja que é uma armadura que nós temos que vestir de todo jeito, da justiça, da verdade, da santificação, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E calçados os pés para que possamos sair, anunciar o evangelho, a salvação, anunciar Jesus Cristo para as pessoas, para que possamos de alguma maneira esclarecer
de uma forma que eles venham a se arrepender da maneira de viver dissolutamente e obedecer o Evangelho para a salvação e se alistar neste exército e se revestir dessa armadura de Deus. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a fé representa aqui um escudo para que você se proteja contra todos os dardos lançados pelo adversário, pelo maligno, nesta batalha espiritual. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você toma o capacete da salvação para proteger a sua cabeça, a sua mente, contra as astutas, contra os lançamentos de pensamentos pelo adversário, você tendo a sua mente protegida, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa tomar conta desta palavra, você adquirir esta palavra, a palavra de Deus, você começar a ler ela, você tem uma espada, ela é uma espada e mais afiada do que uma espada de 2 gumes, é afiada dos 2 lados, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir todos os intentos do coração. Glória a Deus que estás no céu, aleluia. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então a oração tem que ser constante. Jesus Cristo deu o exemplo. Jesus Cristo, você lendo a palavra de Deus, você vê que sempre ele se retirava fazer a sua oração. E bem de madrugadinha, os discípulos já não encontravam, ele já tinha se retirado para o monte, longe da casa ali, para orar. O Senhor estava em constante oração, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, na oração, você está fazendo uma vigília, conversando com Deus, suplicando a Deus, agradecendo a Deus, rogando a Deus, com perseverança. Então é uma coisa que não é esporádica. Você tem que estar constantemente em perseverança e súplica também por todos os santos, por todas as pessoas, suplicando, rogando, pedindo por outras pessoas também, aqueles que servem a Deus e buscam se santificar diante de Deus, e para os necessitados e até para os seus inimigos, aqueles que vos aborrecem, você ora para eles, mas não para Deus fazer o mal para eles, mas para que Deus os converta, que Deus mude os seus caminhos e que Deus te proteja deles. Você apresenta uma pessoa, pode ser aquele que odeia você e quer o seu mal, para que Deus amoleça o coração dele e faça o bem para ele. Nunca desejar o mal para uma pessoa numa oração, mas pedir a Deus que faça o bem para aquela pessoa. E por mim, oração, perseverança e súplica por todos os homens. E Paulo diz assim, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Então, todos aqueles que evangelizam, anunciam a palavra de Deus, necessitam das orações de todos vós, de todos nós, para que eles tenham franqueza para falar da palavra de Deus, liberdade para falar, para que a palavra chegue até nós com liberdade e possamos ouvir os conselhos que Deus manda através da boca dos seus santos, dos seus instrumentos, porque Deus não faz nada sem comunicar os seus santos aqui na terra. Aqueles que se dispõem a fazer a sua vontade, Deus honra o homem sobre a terra, o homem e a mulher, os evangelistas. O Senhor mostra para eles o que o Senhor quer que faça. O Senhor revela para eles algumas pessoas para que seja levada a palavra até eles. E quando a palavra chega até você, é uma preparação de Deus. Quando alguém vem anunciar o Evangelho, trazer a palavra, as boas novas de salvação, tenha certeza
que é Deus que preparou e Deus está te dando uma grande oportunidade de ouvir a palavra, o convite para a salvação. Paulo diz que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Fazer notório o mistério da palavra de Deus revelada na boca dos seus santos. Quando Deus revela a palavra aos seus santos, tenha certeza que ela vai atingir o seu coração, vai revelar mistérios, vai falar da sua vida, daqueles de profecias. A palavra de Deus pregada também ela é profética. Ela responde os nossos anseios e perguntas quando congregamos na congregação a palavra revelada aos seus servos. Ela vem assim apta, ela discerne os intentos dos nossos corações, do nosso pensamento, ela responde às nossas necessidades. Faça um teste, faça a prova de mim, diz o Senhor, e vocês verão que eu responderei. Pode ser uma vez, duas ou três, pode fazer prova, vai congregar, busque a palavra e peça para Deus falar com você. Deus vai desvendar os mistérios do seu coração na boca dos seus santos pela revelação da palavra de Deus. A palavra profética, por isso que diz que é uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da sua alma, das juntas e medulas, e ela discerne, ela revela o que está no íntimo do seu coração. Pelo qual, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então Paulo pediu para que orasse por ele também, para que ele fosse livre, um embaixador em cadeias, de cidade em cidade, de prisões, e anunciando os mistérios da palavra. Aqui o embaixador em cadeias, assim, nos dois sentidos, cadeias literais de ser preso por amor do Evangelho e também de cidade em cidade, formando uma cadeia de pregação, de anunciação, uma rede e formando igrejas por onde passava, anunciava o Evangelho. Muitos criam, acreditavam no Evangelho e ali já começava a formar uma célula para se reunirem e aprenderem mais sobre a salvação, sobre Jesus Cristo. Meus irmãos e amigos, ficamos por aqui com essa palavra que fala sobre a armadura de Deus. Venha buscar essa armadura. Aqui está a armadura de Deus, a santa palavra de Deus, que todos nós temos que adquiri-la, temos que lê-la, temos que aprender, porque ela fala de Jesus Cristo, da salvação e dos mistérios de Deus. Então, Deus abençoe a tua vida, a tua família e todos nós, e fiquemos na tua santa e gloriosa paz. Amém. Bendito Deus. Aleluia.